paz. Tudo bem? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui com os meus irmãos em Cristo, de poder dar continuidade, Senhor, ao estudo acerca do Evangelho de Lucas. Venha falar aos nossos corações de maneira gloriosa, como o Senhor sempre tem falado no nosso meio, todas as quartas-feiras. O Senhor tem uma palavra ao nosso coração, tem vindo de encontro à nossa necessidade, tem vindo de encontro aquilo que realmente precisamos, ó Pai. E o desejo do nosso coração nessa noite não é diferente. É de poder ouvir a Tua palavra, de poder absorvê-la, de poder aplicar nas nossas vidas, Senhor. Continue nos abençoando, continue abençoando os Teus filhos. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Finalmente saímos do 9, né? Interessante que saímos do capítulo 9, mas não do assunto, né? Do capítulo 9, porque a gente vai iniciar hoje o capítulo 10, mas tem tudo a ver com o capítulo 9. Na verdade, é uma sequência desse capítulo. Então, o capítulo 9 está ligado ao capítulo de número 10 também. Amém? Então, vamos fazer uma leitura? Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim, traz como título a missão dos 70. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. E não andeis a mudar de casa em casa. Amém? Então a gente vem estudando, né, a partir, pelo menos nesse contexto que nós estamos e que vamos estudar nessa noite, a gente vem a partir do momento em que Jesus está decididamente a ir para Jerusalém. Lembra dessa passagem? Então ele está decidido: eu vou para Jerusalém. E ir para Jerusalém significa o quê? Sofrer e morrer. Então ninguém vai mudar o foco de Jesus, ninguém vai tirar ele do caminho, ele está decidido. Então ninguém vai ser pedra de tropeço para que ele chegue a Jerusalém. Para isso que ele veio, então ele deixa isso claro. Foi para isso que eu vim, foi para isso que eu estou aqui, foi para isso que eu recebi esse chamado e eu vou voluntariamente. A gente viu isso. Jesus decide voluntariamente a ir para Jerusalém e sofrer em Jerusalém aquilo que ele deveria sofrer e poder morrer na cruz para poder salvar a humanidade. Então esse é o propósito dele. Então ele está decidido. E aí ele vai enviar algumas pessoas adiante dele. A gente viu que ele enviou 2. Mandou os apóstolos, mas a gente tem 2 em foco, que eram Tiago e João. E eles queriam matar um monte de gente para poder abrir o caminho para Jesus passar. Aí Jesus veio mostrando para eles: não, eu não vim para destruir as pessoas, pelo contrário, eu vim salvá-las. E aí depois a gente entrou no versículo 57 ao 62, que foi a lição anterior,
que a gente estudou, que vocês estudaram, que nós estudamos, que Jesus vem escolhendo outras pessoas além dos 12. Até então eram os 12, certo? Só tínhamos a figura dos 12, Pedro, Tiago, João e etc., e os seus companheiros. Mas agora a gente vai ver que Jesus está agariando outras pessoas fora do grupo dos 12. E ele, a partir desse momento agora, ele não só vai enviar os seus apóstolos para estar diante dele, preparando e abrindo o caminho para ele passar até Jerusalém, mas também que ele vai preparar algumas outras pessoas, e ele vai selecionar essas pessoas lá na frente, no número de 70. Então, a partir de agora, por onde quer que ele passe, ele pessoalmente vai escolher 70 pessoas. E a lição anterior, na semana passada, foi justamente essa: Jesus querendo recolher e chamar as 70 pessoas. E aí a gente viu as desculpas que essas pessoas davam, né? Ele chegava numa pessoa e falava: você me segue. Ou outro chegava e se voluntariava, dizendo: eu quero segui-lo. Aí ele falava: você quer me seguir mesmo? Será que é isso que você quer? E aí lançavam outra pergunta para ele, e extraía do coração dela, na verdade ela não queria segui-lo de verdade, etc. Outros davam muitas desculpas, até esfarrapada, né? Chegou um ponto de um dizer assim: não, deixa eu enterrar meu pai primeiro, depois eu vou te sigo. Só que parece muito cruel isso, né? Quando a gente lê assim, né, em cima da hora. Mas na verdade é o seguinte: não se assuste, o pai desse cara não havia morrido. Ele estava dizendo o seguinte: há uma tradição e eu sou responsável, provavelmente esse camarada era um primogênito. Então, como primogênito, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos seus pais, até o dia que eles morrerem. Então, ele chega a esse ponto, entendeu? Dizer: Senhor, eu sou o primogênito, eu faço parte daquele que tem que tomar conta da minha casa, dos meus pais. Então, deixa eu enterrar ele, e ele vai morrer só daqui 30 anos, e aí eu vou e te sigo. É isso que ele estava querendo dizer. Então, eram essas e outras desculpas que a gente viu na semana passada, muitas outras, né? Jesus convocando as pessoas, mas a ideia era que chegasse ao número de 70 pessoas. E é o alvo do nosso estudo da noite de hoje que eu quero pensar com vocês. Então, o texto do capítulo 10, o versículo 1, começa dizendo assim: depois disto, né? Depois disso significa dizer que houve algo anterior, né? E o que era anteriormente? Essa escolha que Jesus pessoalmente estava escolhendo, esse grupo de 70 pessoas, que ele vai enviar para estar diante dele, para quê? Para que eles possam continuar abrindo o caminho, preparando o caminho para que ele possa passar, porque esse é o caminho que vai dar a Jerusalém, porque ele está decididamente disposto, e ninguém vai impedi-lo de chegar a Jerusalém, a sofrer e a morrer pela humanidade. Amém? E aí ele chega ao número de 70, ele consegue arregimentar 70 pessoas. Aí ele chega diante dessas 70 pessoas e fala para elas assim: vocês vão de dupla, de 2 em 2, né? 35 duplas e vão estar diante de mim, e vocês vão para as regiões que estão adiante de mim, abrindo o caminho, falando do reino de Deus, falando do meu propósito, falando de Deus, da sua vontade, etc. E aí ele fala uma frase muito interessante, porque antes dele enviar essas pessoas, ele fala assim: a seara é grande. Seara significa o quê? Colheita, né? Provavelmente uma lavoura de cereal, e que estava branca, né? Como em outros textos ele vai dizer, né? Como outros evangelhos ele vai dizer. A seara significa dizer o seguinte: que esses frutos já estão maduros, que não é um plantio, que não é algo que está começando, não, já está no final, o processo agora é colheita. Ele está dizendo assim: grande é a colheita. E aí a gente olha para isso, e o que a gente entende? A gente entende o seguinte, que tem muita coisa para fazer, não tem? Tem ou não tem, irmãos? Tem muita coisa. Você está dizendo que a seara é grande, e está dizendo assim: tem muita coisa para fazer. Apesar da gente estar tropeçando no outro, brigando por causa de microfone, por oportunidade, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, querendo fazer as mesmas coisas que muita gente está fazendo, é porque nosso foco, nossa visão de obra de Deus é muito limitada. Nós temos um foco, e quando o foco é limitado, é uma parte daquilo que é o todo da obra,
a gente chega à conclusão que a gente está tropeçando um no outro. Mas aí quando a gente sai das portas para fora e abre a mente, e a visão deixa de ser fechada e passa a ser panorâmica, aí a gente descobre que tem muita coisa para fazer, certo? E aí ele fala outra coisa interessante, mas são poucos os trabalhadores. Aí você vê que numa determinada época do ano, a gente coloca 6 milhões de pessoas que se dizem cristãos na Avenida Paulista, aí você olha para aquela multidão de pessoas, você fala, não, mas tem muitos trabalhadores. Mas aí quando você olha para Jesus, Jesus fala assim, não, mas tem poucas pessoas trabalhando. Então você entende o seguinte, tem muita gente, mas tem pouca gente fazendo aquilo que de fato Jesus gostaria que fizesse. Então tem muito trabalhador? Tem, mas tem muito trabalhador também de baixo cruzado, porque na verdade a maioria ou a minoria estão fazendo aquilo que de fato Jesus quer que façamos. Amém? Aí ele fala assim, rogue ao Senhor da seara, ore ao dono da seara. Quem é o dono da seara? Deus é o dono da seara, então ore ao dono da seara, porque se Deus é o dono da seara, Ele está preocupado com a seara. E se Ele está preocupado com a seara, Ele vai enviar trabalhadores para que esses trabalhadores colham esses frutos, porque Ele é o maior interessado. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Se a obra é de Deus, e Deus vai cuidar. Isso é interessante a gente pensar, que de repente a gente abraça a obra de Deus e acha que a obra de Deus é nossa, mas a obra de Deus não é nossa, a obra é de Deus. E se é de Deus, Ele vai cuidar. E se nós acreditamos realmente que a obra é de Deus, nós vamos orar a Deus e pedir a Deus, que é o dono da seara, para que envie trabalhadores. E a gente vai ver isso também. Depois ele fala uma outra frase muito interessante, ele fala assim, ó, vocês serão enviados como cordeiro ao meio de lobos. Ele está dizendo assim, ó, o caminho é perigoso, e era perigoso mesmo, irmãos. Você sabe por que o caminho era perigoso? Porque a mensagem de Jesus era revolucionária, que ia de encontro ao governo, à religião. Você começa alguém a chegar no meio do Império Romano, que era um império que dominava o mundo daquela época, né, um império muito potente, que governou o mundo inteiro. Aí vem Jesus com um grupo de 12, a princípio, agora 70, e ele está dizendo o seguinte, ó, é chegado o reino de Deus. O meu reino não é, aí começa a falar, né, o meu reino está no meio de vocês. O reino de Deus está chegando. Aí César, que era o imperador daquela época, e o seu governo, no modo geral, quando ouvia isso, o que se sentia? Ameaçado. Opa, tem um reino novo chegando aí, tem alguém que vai se levantar, e esse reino é o reino de Jesus, porque a cada vez que Jesus começava a propagar, mais gente ele trazia para si, mais gente se juntava. Havia uma multidão, a multidão ia crescendo, então isso, no sentido de governo, era um ameaçador, então é perigoso. Pode ser que esses caras percam a vida. Outra coisa, a religião é ameaçada. Jesus não é levita, Jesus não é sumo sacerdote, Jesus não é sacerdote, nem poderá ser. Jesus não faz parte da cúpula religiosa. Agora vem esse camarada aí que não é nada, que não é representante de nada, agora vai juntar um monte de gente e está ameaçando a nossa religião. Então isso também é perigoso, porque a religião daquela época também matava, tanto é que Jesus foi para a cruz por causa da religião. Então Deus está dizendo assim, o caminho é perigoso. Pode ser que vocês percam a vida de vocês ao anunciar o reino de Deus. E aí ele segue o caminho e fala assim, ó, vocês não levem nada, não leve bolsa, não leve sandália, não leve mochila, leve o mínimo de coisas possíveis, porque para que vocês lá na frente, quando voltarem, terem sucesso nessa obra, não digam, é por causa dos meus amparatos, é por causa do meu recurso, é por causa do meu dinheiro. Não, Deus vai enviar, Deus vai preparar quem vai receber, porque na verdade o sustento vem dele. Eles vão voltar, se tiver sucesso na obra, eles vão voltar, mas eles vão voltar com a consciência plena de que essa obra foi feita através de pessoas, mas com a ajuda do alto, com a ajuda do dono da seara, certo? E aí ele fala assim, quando vocês chegarem lá, entrem na casa das pessoas, saudam uma paz para elas, se tiver paz, vão permanecer a paz, se não tiver a paz, vai voltar para vocês. Fique comam o que as pessoas oferecer para vocês, né? Fique na casa que receberem vocês. Não fique mudando de casa em casa, escolhendo uma melhor casa. Hoje eu vou ficar naquela ali. Não. A casa que receber vocês, vocês fiquem. E aí é o último versículo, a parte B do versículo 7, diz assim, digno é o trabalhador do seu salário, e não andeis mudar de casa em casa. Amém? Esse é o contexto geral que a gente vai tentar pensar aqui nessa noite, amém? E a primeira coisa que eu quero pensar com vocês
é o versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Percebe uma coisa? Designou. Então, quem designou? O Senhor designou. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é o seguinte: Jesus chama os 70 pessoalmente para segui-lo. Esse é o primeiro ponto para a gente estar pensando. O chamado é exclusivo de Jesus. Jesus não mandou os discípulos chamar, Jesus não mandou outras pessoas chamarem, Jesus não instituiu alguém para poder chamar, ele pessoalmente chama os 12, pessoalmente ele chama os 70 para que esses possam segui-lo e ir adiante dele. Isso é muito interessante estar pensando. O chamado vem de Deus, o chamado não vem das pessoas, o chamado não vem de uma instituição religiosa, o chamado não significa imposição de mãos, o chamado não significa uma instituição que capacita você, que escolhe você para que você vá adiante de Jesus, não. Esse é o ponto para a gente estar pensando, e a gente aprende com Jesus que esse chamado é um chamado onde Jesus pessoalmente convoca. Pessoalmente Jesus está chamando as pessoas, a gente precisa ter essa consciência. Porque é interessante, a gente vai ver mais à frente, que Jesus começa a chamar as pessoas por onde quer que ele vai passando. Ele está passando, chega um senhor, ele fala, me segue o meu caminho, vai adiante de mim. Uns aceitam, outros não. Mas o chamado é exclusivamente da parte de Jesus. Isso nós precisamos ter consciência. A instituição chama, religiosa chama. A instituição eclesiástica chama, os homens chamam. Mas nem sempre o chamado dos homens significa o chamado de Deus. E de repente tem um monte de gente que foi chamado pela instituição, pelo movimento eclesiástico, mas não foi chamado por Deus. E a gente precisa ter essa consciência. E de repente alguém que não foi chamado pela instituição eclesiástica foi chamado por Deus. Porque esse chamado é único e exclusivamente do Senhor. Não pertence a mais ninguém. Nem mesmo os apóstolos, né? Nessa ocasião aqui, a gente vê Jesus botando a mão sobre eles, fala assim, agora vamos botar a mão sobre outros para que vocês escolham pessoas para poder segui-las e seguir o meu caminho. Não. Pode ser que lá na frente eles até façam isso, né? Propósito de Deus ou não sei, mas aqui nesse contexto a gente vê Jesus desde da escolha dos 12 até a escolha dos 70, ele pessoalmente chamando, vem você vai me seguir, você vai adiante de mim. Então que a gente tenha essa consciência. Então, o chamado de Deus para servir no seu reino, no seu trabalho, é único e exclusivamente da parte do Senhor. Amém? Sabe outra coisa interessante para a gente estar pensando? É que a característica que levou Jesus a escolher os 70 era a disposição encontrada nos mesmos em responder o chamado. Sabe o que significa isso? Jesus estava chamando as pessoas, mas qual era a característica que levava ele a chamar as pessoas? O que ele via nas pessoas e via nessa ou naquela pessoa que era alvo do seu chamado? O que ele via nelas? Qual era essa característica, né, que levava ele a escolher essas pessoas? Qual era? A disposição que eles tinham em responder esse chamado, em aceitar esse chamado. Isso é muito importante a gente estar pensando. Então, eu quero ser chamado, e como é que eu faço para me receber esse chamado? Porque na nossa concepção, para ser chamado por Deus, o que está em jogo é a capacidade que temos, é a habilidade, é a experiência que a gente tem, que vai nos habilitar a fazer parte desse chamado, de poder ir adiante de Jesus e anunciar o seu reino. É assim? Não, não é. Talvez a instituição religiosa pense assim, no seu chamado ela chama os melhores, ela chama aqueles que já estão capacitados, ela chama aqueles que têm curso de seminário teológico, aqueles que têm faculdade. Sabe quem que a instituição chama? Chama as pessoas que têm habilidade para falar, chama as pessoas que têm capacidade de eloquência, chama as pessoas que têm capacidade de regimentar pessoas, chama aqueles que são mais habilitados, aqueles que têm uma habilidade intelectual mais avançada do que o outro. A instituição e a religiosidade pensa assim, mas Jesus faz diferente. Quem que Jesus está chamando? Pessoas que ele está vendo pela primeira vez. Vem você, me segue.
Você vem e me segue, você vem e me segue. Porque na concepção de Jesus, o que vale é a disposição que o outro tem em aceitar. Eu quero. Então, o que eu preciso, qual é a característica que Deus precisa ver em mim para que eu faça parte desse chamado? Para que eu me sinta útil, para que eu seja útil no reino de Deus, para que eu sirva no reino de Deus, para que eu sirva na vida, para que eu sirva no ministério, na igreja. Qual a característica que Deus precisa ver em mim para que esse chamado vala para a minha vida? Tenha sentido. Diga sim para Ele. Isso é o suficiente. Você quer ser chamado pelo Senhor? Então fala assim: Senhor, eu quero. É isso que vale. Porque a capacidade, a experiência, a habilidade vem depois. A gente vai ver na volta, eles vão voltar maravilhados com tudo que está acontecendo, porque eles vão ter experiências e vão ter habilidades, né, que vão ver e vão perceber isso só lá na frente, só depois. Talvez quando alguém estava dizendo sim, ele não tinha noção da habilidade, do que Deus ia trabalhar na vida dele, da experiência que ele ia adquirir. Então, experiência, habilidade vem depois. Mas a característica que Deus precisa ver em cada um de nós, nessa matéria de ser chamado para ser útil no reino de Deus, é dizer sim, eu quero. É simples, né? Por quê? Porque muitos receberam chamados, mas uns disseram não. Senhor, deixa eu sepultar meu pai. Ou diz assim, não, eu preciso resolver algumas pendências. Eu preciso resolver alguns problemas em casa, eu preciso resolver algumas coisas. Então, dá para ser depois? Aí Jesus seguiu o caminho dele. Não dá, depois não dá, tem que ser agora. E muitos se disporam. 70 deles se disporam e disseram, sim, eu quero ir adiante, poder cooperar no reino de Deus. Amém? A outra coisa interessante para a gente estar pensando é o seguinte, é que a missão dada a missão dada é para a colheita e não para o plantio. Porque ele diz assim, a seara é grande. Então ele está chamando os 70 para a seara. O que era a seara? Colheita. Ele está dizendo, a colheita é grande. Então o que significa isso? Significa dizer que até aquele dado momento, que aqueles frutos agora estão maduros, houve um trabalho, sim ou não? Houve ou não houve? Ou você acha que nasceu do nada? Não, houve um trabalho. Tanto é que mais à frente, Jesus vai dar um exemplo aqui de alguém dizendo assim, aquele que bota a mão no arado, foi o que nós vimos semana passada, aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não tem esse texto aqui? Então não pode olhar para trás, não é isso que ele está dizendo? Mais ou menos isso aqui, nos últimos versículos aqui. Então o arado significa o seguinte, aquele primeiro momento da seara, da colheita, do plantio, certo? Mas aí é interessante que nessa altura, onde Jesus já tem os seus 70, ele não está chamando eles para arar a terra. Ele não está chamando essas pessoas para plantar. Não está chamando para cuidar do plantio. Não está chamando para poder podar. Não, ele está chamando esses camaradas para quê? Para colher. É isso interessante a gente pensar. Agora é colher, está tudo pronto. Ele está dizendo assim, está tudo pronto. Ele olha assim, né, um determinado evangelho, ele está passando e fala assim, veja que os campos já estão brancos. Ele estava falando dos frutos, olha os frutos. Certo? E aí é interessante a gente estar pensando nesse ponto de vista, que o chamado de Deus, para nós hoje, que fazemos parte desse contexto, não é para plantar, não é para lançar a semente, é para colher. Porque todo o maior trabalho já foi feito. E esse trabalho exaustivo do plantio, do arar a terra, do lançar a semente, todo esse trabalho exaustivo e difícil e trabalhoso, todo esse tempo em que esse lavrador e o dono da seara teve que esperar, foi feito pelo Senhor. Jesus, na cruz do Calvário, diz a sua última frase, ou uma das suas últimas frases: Pai, está consumado. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, está completado, levado ao fim, tudo já está pronto. Então Jesus, quando está chamando você para servir no reino de Deus, ele está chamando assim, venha me ajudar a colher frutos do trabalho realizado na cruz do Calvário. Jesus fez o grande esforço, maior de todas as obras, e ele fez uma única vez.
e que foi na cruz do Calvário, e os frutos desse trabalho agora, pelo privilégio que nós teremos de poder ao lado dele, junto com ele, cooperar com ele, para poder colher os frutos do seu laborioso trabalho, que foi realizado desde que ele vem, dos seus 3 anos e meio, e o seu sofrer em Jerusalém, a sua morte na cruz, e o brado de vitória. Agora a gente pode, né, pegar as nossas armas espirituais e poder colher esses frutos. Amém? O grande exemplo que nós temos disso é a parábola da multiplicação dos pães. Lembra disso? Jesus, ele faz, né, o que ninguém consegue fazer. E o que ele faz? Ele pega aqueles pães e peixe, ora ao céu, e aqueles pães e peixe milagrosamente se multiplicam. Aí ele poderia servir, certo? Ele já fez o mais difícil. Poderia. Agora ele poderia servir, o mais difícil ele já fez. Aí ele vem e convoca algumas pessoas e fala assim: eu fiz o mais difícil, aquilo que deveria ser feito, o mais trabalhoso, aquilo que ninguém poderia fazer, então eu estou dando na mão de vocês e o privilégio de vocês poderem servir os seus irmãos. Ai, que coisa, isso é obra de Deus. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é poder pegar aquilo que já está pronto e poder servir os nossos irmãos. Alguém pensa assim, Jesus nos chamou para matar a fome uns dos outros, em todos os sentidos dela, mas o alimento nós já temos, porque ele já multiplicou os pães. Então Jesus chamou para nos matarmos a sede das pessoas, mas graças ao Senhor, pela sua obra na cruz do Calvário, hoje nós temos a água viva para poder dar água para as pessoas, para que elas, de fato, matem a sua sede. Então isso é interessante a gente pensar. Tem gente que pensa assim: eu tenho que pegar na enxada. Não, você não vai ter que pegar na enxada, tem que pegar no mínimo na foice, né? Não sei como é que escolhiam ali, da maneira deles, né? Mas o que você vai ter que fazer é colher, é colheita. E colheita significa trazer os frutos. Trazer os frutos para quem? Para Jesus. Pronto, está aqui. O que eu precisei fazer para que essa pessoa tivesse? Ela já está pronta. Você vai só apresentar ela para Jesus agora. Porque isso é interessante a gente ver os 70 sendo enviados, porque eles vão ser enviados, e Jesus fala assim: vocês vão para aquela cidade, abram uma igreja, faça culto de segunda a segunda, e tenha louvores, e cânticos, e pregações, e arregimente as pessoas e tal, e carro de som anunciando as reuniões durante o dia e etc. Não, Jesus falou assim: vocês vão adiante de mim, e o que vocês vão falar de mim para eles? Vão falar assim: é o seguinte, tem um camarada aí chamado Jesus. Aí os camaradas falam assim: não, eu já vi falar dele. Então, sou amigo dele. Então onde eu posso encontrar? Não, fica tranquilo que ele está vindo aí. É isso que eles precisavam fazer, mais nada além disso. Eles não tinham que provar a existência de Jesus, não. Vocês ficam onde vocês estão, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Eu só vim trazer a notícia do meu amigo Jesus, que ele está vindo aí, está aí, a poucos quilômetros atrás. Mas ele está chegando aí. E quando ele chegar, ele vai poder explicar para vocês o que de fato vocês precisam entender. Eu só vim dar essa notícia para vocês. E é mais ou menos isso. Amém? A outra coisa interessante, para a gente pensar também, é que a gente tem uma nova perspectiva, um lado novo da oração, né? Porque a gente falar de oração é interessante hoje, né? Parece que uma coisa do outro mundo. Falar de oração é coisa de outro mundo. Parece que a gente perdeu a simplicidade. A oração para o judeu era algo... Oração. A oração para o judeu era oração. A oração para nós nem sempre é oração. Ela representa um monte de coisa que a gente precisa desconstruir. E existem lados da oração que a gente não conhece. Pelo menos a gente tem dificuldade de conhecer. E quando é nos apresentado, a gente costuma rejeitar. A gente gosta mais daquela oração que tem a ver mais com a minha necessidade, que tem a ver mais com os meus problemas, com as minhas dificuldades, aquela oração poderosa, que muda as coisas, que transforma o mundo, que é mais um chavão, que tenha mais a ver com aquilo que eu não consigo alcançar, mas a oração vai chegar até lá. A oração tem alguma coisa a ver com a mágica espiritual, que faz parte da minha espiritualidade, aquela coisa que, sabe, meio mágica, sabe? Talvez meio que um remédio nas minhas angústias que vai, entendeu? Não é bem assim. A oração, não sei, de repente, mas existem outros lados da oração também que a gente precisa entender e compreender. Tem sido
Esse assunto tem sido violentado. É engraçado que precisa falar de oração hoje, né? Explicar o que significa oração. Precisa ter um estudo complexo sobre a oração para podermos... Precisa de ter na introdução, né? No estudo de introdução, falar sobre a oração. A gente precisa gastar uma sexta-feira do GPS para poder explicar o que é oração. Talvez um judeu, se pudesse ressuscitar dessa época para cá e dissesse assim, hoje vamos falar de oração, ele ia assustar. Ele falou, o que se tem de falar de oração, a não ser oração, porque oração para mim é oração. Então, não, mas hoje nós temos que entender o que é oração, porque antes de entender sobre oração, a gente precisa desconstruir um monte de coisa que criou em torno da oração. Oração, mais ou menos para nós, é aquilo que a gente pega uma caneta Bic, a gente ora em cima dela, ela vira de ouro. Fala assim, ninguém está vendo ela de ouro, mas ela é ouro. E aí, vai tirar da cabeça do cara que ela virou ouro. Para mim, continua sendo Bic normal, né, de tinta azul, mas para uns não, é de ouro e a escrita também vai ser de ouro. E aí, tirar da cabeça das pessoas, não, mas ela foi orada, então ela tem esse efeito. Para assinar cheques e contratos e etc. Mas aí, vamos ver o outro lado da oração, que a gente precisa entender? É o versículo de número 2, a parte C do versículo. Diz assim, rogai, né? Que significa oração, né? Rogai, pois ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Não é uma coisa assim meio estranha esse lado da oração? É ou não é? Ou só eu consigo ver? Não é estranho? Por exemplo, vamos analisar. Quem é o dono da seara? Deus é o dono da seara. E se Deus é o dono da seara, quem está preocupado com a seara? Deus. E se Deus está preocupado com a seara e Ele é o dono da seara, quem que tem que trazer trabalhadores para a sua própria seara, senão Deus? E aí o próprio Jesus, né, na figura do Deus encarnado, vem dizer para mim assim, vocês precisam orar ao Deus da seara para que Ele mande trabalhadores para a sua própria seara. Então esse lado da oração a gente não entende. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, lembre Deus que Ele precisa mandar trabalhadores para a sua seara. Não que Deus tenha memória curta, não é isso. É porque Ele quis assim. E aí você vai... Alguém pode pensar assim, porque o ponto da oração que eu quero pensar com você é o seguinte, que a oração, ela tem mais a ver com a necessidade de Deus do que com a nossa. Percebe isso? Agora alguém pode pensar assim, como um ser, né, tão poderoso, magnífico, estrondoso, extraordinário, tem necessidade? Como um homem desse, como uma pessoa dessa tem necessidades? Deus quis ter necessidade. E se Ele quis ter necessidade, quem sou eu, né, para dizer que Ele não tem a necessidade? Porque a necessidade que Deus quis ter não o limita, pelo contrário, Ele é poderoso. E se Ele quiser ter necessidade e quiser que você, como filho dEle, criatura dEle, faça parte dessa necessidade que Ele criou e passou a ter, então é um privilégio para nós, certo? Então esse é um outro lado da oração. Por exemplo, vamos pegar a oração do Pai Nosso. Os 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso. Os 3 primeiros pedidos. Vamos lá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Primeiro pedido da oração do Pai Nosso. Para quem que é esse pedido? Para Deus. Santificado seja o teu nome. Eu vou ter que orar e nessa minha oração eu vou pedir para Deus santificar o seu próprio nome. Olha que coisa estranha. Não parece uma coisa estranha? Parece, mas não é estranho, irmão. É muito normal, né? Na mente de Deus é muito normal, estranho na nossa. Depois ele fala assim, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Agora eu preciso orar para que Deus mande o teu reino. Reino de quem? Reino de Deus. Segundo pedido da oração do Pai Nosso não é para mim, é para Deus. Terceiro pedido. Qual que é? Seja feita a tua vontade. Então a gente tem santificado seja o nome de Deus, o reino de Deus e o nome e a vontade de Deus. Os 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso. É para mim? Para quem que é? Para Deus. Percebe isso? Deus está dizendo assim, ore para que eu possa santificar o meu próprio nome. Ora para que meu nome seja conhecido. Ora para que as pessoas percebam o meu nome.
Ore para que as pessoas valorizem o meu nome. Ore para que as pessoas saibam quem é Jesus, porque o nome de Deus é Jesus. Porque se o testemunho de Jeová bater lá na sua porta e te perguntar qual é o nome de Deus, você já fala logo de cara, Jesus. Pronto, já acaba o assunto aí. Porque é isso, né? Quando vai falar do nome de Deus, é interessante que fala assim, ó, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, o artigo o, que significa um nome específico, não deu um nome. Se tivesse lá, e deu um nome, seria um qualquer, mas se deu o nome, significa dizer que esse nome já existia na existência. E se já existia na existência, não foi revelado para o povo de Israel, porque o nome de Deus, a gente aprendeu aqui na semana passada, numa dessas semanas, que o hebraico era escrito, a escrita hebraica é escrita só em consoante, e lançava-se os tiozinhos, os tracinhos, para na tradução, ou na fala, poder lançar as suas vogais para dar tradução. Mas a escrita é só vogal, é só consoante. A fala, lançava-se as vogais, na fala. Só que no nome de Deus, nem os tracinhos, nem os pontinhos existiam naquela época. Por quê? Porque o nome de Deus era impronunciável. Não falarás o nome do teu Deus em vão. Esse era o mandamento, um dos mandamentos dos 10 mandamentos. Não falarás o nome do teu Deus em vão. Os escribas, quando ia escrever, né, transcrever a lei, quando chegava nesse determinado momento de escrever as 4 consoantes impronunciáveis do nome de Deus, que era YHWH, o que eles faziam? Tomavam banho e fazia todo um ritual, colocavam uma dedeira de ouro no dedo para poder escrever o nome de Deus. YHWH. E se errasse, sabe o que eles faziam? Rasgava todo o manuscrito e fazia tudo de novo. Não poderia ter rasura. Olha a seriedade. Então, eles lançavam as vogais na pronúncia? Lançavam, mas no nome de Deus, jamais. Por quê? Porque um dia na história, o próprio Pai ia revelar esse nome. E qual a revelação? E qual o nome de Deus? Jesus. Jesus Cristo, né? Nós conhecemos. Jesus Cristo, mas Jesus é o nome de Deus, revelado para nós. O privilégio, o povo de Israel não teve esse privilégio, nós temos e estamos tendo esse privilégio de saber. Então, se bater lá na porta e perguntar qual é o nome de Deus, já responda de cara, o nome de Deus é Jesus. Amém? E aí ele está dizendo, santifique esse nome, né? Ore para que o meu nome seja santificado, ore para que a minha vontade seja estabelecida na terra. Não é assim que está? Ore para que o meu reino seja evidente na vida de cada um de vocês. Só que é interessante, é claro que todos esses benefícios que diz respeito à necessidade de Deus tem tudo a ver com a nossa, eu não tenho dúvida disso. Porque você imagina o reino de Deus aqui na terra, já pensou? Quem vai ser beneficiado? Todos nós. Já pensou o reino onde Jesus é o rei, onde haverá paz, amor, harmonia, né? Entre os animais, a natureza, entre as pessoas vão viver uma vida bonita, onde Jesus é o centro dessa história. Isso não vai ser bênção? Bênção não vai ser bênção. Então isso é interessante. Então, é claro, mas se a gente olhar bem para a oração do Pai Nosso, os 3 primeiros pedidos é para quem? Para Deus. E se nós observarmos bem aqui, esse pedido aqui, ó, peça ao dono da seara que envie trabalhadores para a sua própria seara. Que necessidade é essa? A necessidade de Deus. Às vezes o que está em jogo é a minha necessidade. O que interessa para mim é o meu carro, é a minha empresa, é a minha casa, a minha vida. Minha casa, minha vida. Viu aí o jogo de palavras? O que está em jogo são os meus filhos, o meu estudo, a minha faculdade, os meus problemas, o emprego novo que eu quero, a casa nova que eu quero, o carro novo, que eu quero trocar de carro, né, Edson? Eu quero um carro vermelho agora. Eu quero uma casa, né? Eu quero terminar minha casa, eu quero trocar de carro também, né? Então, assim, são mais as nossas necessidades. A gente esquece que o próprio Deus escolheu você
para que você pudesse tirar um tempo da sua oração, que é muito egoísta, da nossa oração, que é muito egoísta, e disser assim: agora eu vou me preocupar com esses 3 primeiros pedidos e as necessidades de Deus. Eu quero orar dizendo: Senhor, que o teu nome seja conhecido nessa terra. Senhor, que o teu reino venha sobre este povo. Sabe o que faz a gente orar pelo reino de Deus? O desespero. Quando você olha para a desgraça do mundo, quando você olha para as pragas, quando você olha para os tsunami, para as misérias que acontecem nesse mundo, pelo terrorismo, quando você olha para a política, quando você olha para a vida, que você vê tanta desgraça, que hoje nós temos uma mídia gigante, né, diante de nós, e quando você olha para tudo aquilo, você fala assim: não tem jeito esse mundo. Aí você lembra do reino de Deus, e fala: Senhor, manda o teu reino, só o teu reino para resolver esse problema. Aí a gente lembra de orar pelo reino de Deus. Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Então que a gente pare um pouco do nosso tempo, fala assim: agora eu vou parar de orar pelo meu carro, pela minha casa, pelas coisas que eu quero, e vou orar: Senhor, qual é a tua necessidade? De repente elas não estão aqui tão explícitas assim, como está aqui. No mínimo, Deus tem as suas necessidades. Qual é a tua necessidade, Senhor? O que o Senhor quer nesse tempo? Aonde você quer que eu vá? Qual o teu propósito? Qual a tua vontade? Quem são os trabalhadores, né, desse tempo para regimentar o reino de Deus, para que o reino de Deus venha sempre ser esse reino dinâmico, onde os frutos, né, que já estão prontos sejam colhidos para a glória de Deus. Amém? Último ponto, já estou encerrando. A obra dos 70 não era extraordinária, mas simples como a vida daquelas pessoas. Isso é interessante para a gente estar pensando também. E aí eu encerro aqui. Quando Jesus chama os 70, ele reúne aqueles 70 pessoas e divide, né? Ó, você vai ficar com fulano, você vai ficar com Beltrano, Beltrano vai ficar com Ciclano, e aí vão dividir nas duplas. Agora as duplas estão formadas, 35 duplas diante de Jesus. E aí talvez aquelas pessoas naquela expectativa e pensando assim: qual será a estratégia evangelística? Qual será a nossa entrada, né, nessas cidades? Qual vai ser agora, né? Talvez alguém já fechasse os olhos e esperasse assim: bom, ele vai impor as mãos sobre mim, vai transmitir essa virtude para a minha vida, porque aí eu vou sair botando a mão de todo mundo, demônio vai cair aos meus pés, e o meu lenço vai curar as pessoas, eu vou sair vendendo azeite para tudo quanto é lado. Então, que coisa, ele vai passar essa virtude para mim. Quando ele passar essa virtude para mim, ninguém me segura. Judeia e Galileia vão ser diferentes a partir de agora, porque vai ser uma coisa extraordinária. Não é assim que eles estão pensando? De repente, pensa: agora ele vai trazer a unção nova, e nós vamos receber essa unção nova, e nós vamos entrar por essa cidade marchando, e nós vamos fazer um reboliço espiritual nessa cidade, que essas cidades aqui nunca viram em toda a história dela. Aliás, afinal de contas, nós fomos chamados pessoalmente por Jesus Cristo, que é o Messias, nós não temos dúvida disso, e agora a coisa vai feder. Aí todo mundo esperando a estratégia, aí Jesus vira para eles e fala, talvez alguém, né, tenha coragem de perguntar. Sempre tem um corajoso a perguntar. No meio dos discípulos tinha João era o mais corajoso. E alguém cutucava, e não, João, pergunta para ele, que ele sabe a resposta. Talvez algum corajoso levantou a mão e perguntou: Senhor, qual é a estratégia? Qual vai ser a estratégia evangelística para a gente avançar nessa cidade? Aí Jesus falou assim: a estratégia é o seguinte: vocês vão entrar na cidade, vão entrar na vida das pessoas, e a vida das pessoas vão entrar em vocês, e essa é a estratégia. Olha que coisa, a estratégia é o seguinte: vocês vão andando pelo caminho. Na verdade não tinha estratégia, essa era a verdade. Então, não tem estratégia nenhuma, vocês vão, e aonde vocês trombar com pessoas, é lá que vocês vão estabelecer a barraca de vocês. Se vocês vão para a praça, tiver alguém sentado, vocês vão olhar para o sol, e vão pensar assim: nossa, que dia lindo, né? Hoje está quente, né? E aí o sol, de repente, vai ser uma estratégia para você falar assim para o outro: pois é, né? O sol me faz lembrar da profecia, né, que nossos pais sempre falaram, que o Messias viria e ele seria o sol da justiça. E aí o sol o sol da justiça. Aí o judeu que estava do lado pensou: esse assunto me interessa, né? Então, o sol da justiça, e eu conheço
o Messias, é mesmo, esse sol da justiça está aqui entre nós. Tá, eu conheço, ele é meu amigo. E aí ele fala, não, aí o cara já quer ir embora, não, o que eu faço para mim encontrar esse sol da justiça que eu tanto esperei? Porque, na verdade, é o que todo mundo esperava, né? Ele fala, não, fica tranquilo, ele está vindo aí. Aí o outro vai escrevendo na areia, né? Que Jesus ensinou eles a desenhar na areia. Aí um desenhando uma estrela, né, na areia, aí chega uma criança e fala assim, ô tio, o que você está escrevendo aí? Ah, estou desenhando uma estrela. Mas o que significa assim? Ah, essa estrela aí tem a ver com o Messias. Ah, tem a ver com o Messias, porque a Bíblia fala, as Escrituras falam, que ele seria a estrela da manhã. Aí a criança já, né? Estrela da manhã. Quem é essa estrela da manhã? Jesus, é meu amigo. Não, então eu quero, ô tio, me apresenta esse Jesus. Não, calma, ele está chegando aí. Está vindo aí, ó. Eu vim só para falar isso para vocês. Ou então sentado numa mesa, né, junto com aqueles homens, né, o pai, a mãe, os filhos, e aí alguém recebeu a oportunidade de estar ali no meio deles, porque Jesus falou assim, ó, entra na vida deles, senta na mesa deles, como o que eles oferecer. Se oferecer piqui para vocês, não morda o piqui, pelo amor de Deus. Tem espinho dentro, viu? Então não morda o piqui. Então coma o piqui, não fala que está ruim o piqui, que você fala para o piqui, desculpa, Goiano, que o piqui está ruim e acabou. Aí não vai ter sobremesa, aí o café vai ser amargo, aí estragou tudo, aí o evangelismo já era. Então Jesus está dizendo assim, então se oferecer piqui para você, coma o piqui, com a boca boa. Porque ou o cara ama ou ele odeia, né? Então coma com a boca boa aí, não fica escolhendo, eu quero isso. Não, coma que vier à mesa. E aí depois, aquela mesa pronta, né? Todo mundo ali, e aí você levanta a mão e fala assim, eu vou contar uma história para vocês. E aí alguém todo ansioso, as crianças, né? História. Eu vou falar para vocês a história da Páscoa. Que eu estava careca de saber, já tinha ouvido aquela história 1 milhão de vezes. E aí o tio vai contar a história, as crianças querendo dormir, porque era a história que já tinham, né, ouvido 1 milhão de vezes. E aí ele fala assim, é o seguinte, aí chega lá naquele último lá do cordeiro que é morto e que passa nas ombreiras da porta, aí no final ele fala assim, eu conheço o cordeiro. Aí a criança já acorda, fala, o cordeiro, né? Quem é o cordeiro? Não, o cordeiro é o Messias. Que João falou, lembra que João falou? Eis o cordeiro de Deus. Então, ele está entre nós, eu conheço ele é meu amigo. Aí a família já fica inquieta, né? Já nem quer comer mais, fala, não, peraí então, não, fica tranquilo, vamos comer a refeição, vamos participar da mesa, porque ele está vindo aí. Então é isso. O que isso tem de extraordinário? Né? A gente quer uma coisa muito gigantesca. A gente tem mania de grandeza. Igreja internacional. Igreja mundial. Igreja universal. A gente nunca quer uma coisa. Já viu que não tem igreja local? Igreja local. Igreja regional. Igreja nacional. Já viu igreja nacional? Não, deve ter uma igreja nacional aí. Aqui tem tanta igreja, né? Então, assim, uma coisa muito gigantesca, né? Convenção geral, né? Universal. Então, uma coisa muito... Então, a gente pensa no grande. Aí Jesus vem por baixo e fala assim, não, o que eu tenho para vocês é uma coisa simples. Então, o que é servir na obra de Deus? Primeiro é você dizer assim, sim, eu quero. Quando você disser sim, eu quero, então Deus vai capacitar você. E quando Deus capacitar você, aí você vai pensar assim, qual a estratégia? Você fala assim, eu vou sair por essas portas, e aí eu vou para casa dormir, é claro. No outro dia eu vou levantar e vou trombar com quem? Com os meus colegas de serviço. E aí talvez ali, no momento do café, de repente alguém não pode parar, no momento do café, aí quem sabe você tiver a oportunidade de contar uma história, tiver a oportunidade de uma estratégia evangelística, de um cafezinho, sair uma história de Jesus. De repente, a Márcia pode bolar bem essa ideia. Como que a Márcia viu com a xícara de café na mão, então ela pode bolar uma ideia sobre estratégia evangelística para falar de Jesus a partir do café. Então, outro, um pedaço de pão, né? Começa com o pão, fala, nossa, que pão maravilhoso, me faz lembrar do símbolo que fala do corpo de Jesus e tal, que ele morreu pelos meus pecados. E aí você viaja, né? De você ter oportunidade, para quem tem a oportunidade de levantar cedo, tomar um café numa padaria, encontrar com um amigo, com as crianças, né, em casa mesmo com os filhos. Essa é a estratégia evangelística, para a gente ir para a vida, entrar na vida das pessoas
mas de um jeito em que a vida das pessoas também entre na nossa. E nesse relacionamento, a gente possa apresentar Jesus de uma maneira muito simples. E dizer assim, ó, nós somos amigos dele. Eu não tenho muita coisa para saber dele, eu só sei que eu sou amigo dele. E ele está vindo aí. E aí quando ele vier no seu reino, aí ele vai explicar todas as nossas dúvidas teológicas. Tudo aquilo que os seminaristas passaram anos e anos a fio tentando descobrir, ele vai explicar tudo isso para cada um de nós. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio. Obrigado pela vida dos nossos irmãos em Cristo. Obrigado por cada um de nós, pela tua palavra, Senhor. Nos ensine a olhar para a vida e na vida perceber que essa é a maior de todas as estratégias evangelísticas para poder apresentar o Senhor, através das palavras, do testemunho, através daquilo que nós temos a oportunidade de poder apresentar Jesus, Senhor. Que o Senhor nos capacite, nos habilite, nos dê experiência, Senhor, nessa caminhada, mas que antes de tudo haja um desejo no meu coração, uma disposição em dizer sim para esse chamado maravilhoso, Senhor. Capacite a tua igreja, abençoe cada um de nós, continue falando nos nossos corações, Senhor. E que o Senhor esteja presente no nosso dia a dia, a todo momento e a todo tempo. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.